Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. E a gente teve uma pequena mudança, tá? Porque no vídeo anterior a gente falou que ia falar sobre dicas da FIV agora, sobre alimentação, coisas que poderiam dar maior sucesso para sua implementação. Só que a minha esposa foi lá nos grupos de FIV e perguntou quais as dúvidas que vocês gostariam que fossem retiradas num vídeo, né? E a gente recebeu bastante perguntas, então a gente resolveu adiantar esse vídeo agora das perguntas como nosso terceiro e o das dicas fica para o quarto, tudo bem? Ó, eu tô com uma folhinha, duas folhinhas na verdade, né? Porque são bastante perguntas. A gente vai ler o primeiro nome da pessoa que perguntou, até por uma questão de manter a identidade dela, né? Às vezes as pessoas não gostam de se expor, certo? E a gente vai ler a pergunta e vai responder. A gente vai fazer uma troca aqui. Eu vou responder uma, ela vai responder outra, tudo bem? E a gente vai responder conforme a gente sabe, o que a gente pesquisou quando a gente estava fazendo tratamento, conforme o que foi que a gente meio que aprendeu no processo da FIV, tá? Não é nada, como eu posso falar? A gente não é médico, É, tá? Nem eu, nem a Drica é médico, então... Inclusive, se você for médico e estiver vendo esse vídeo algum dia na sua vida, você pode ficar tranquilo se você quiser fazer qualquer correção que a gente aceita numa boa, tá? Todo mundo tá aqui para aprender. Então vamos lá. Primeira pergunta é da Franciele. Ela falou assim: eu tenho 35 anos e queria saber quantos embriões eu deveria transferir. Eu queria 2. Olha só, essa é uma pergunta bem legal. Por lei, quando você tem até 35 anos, você pode transferir 2 embriões. De 36 até 39, 3 embriões. E acima de 40, 4 embriões. O que vai fazer você escolher quantos embriões você vai transferir? Inclusive, a gente falou isso no vídeo passado. Você tem que sempre lembrar o seguinte: menos embriões vai diminuir a chance de você ter sucesso na sua FIV. Porém, cada embrião pode gerar gêmeos. Então, quanto mais embriões você coloca, apesar, vou abrir um bom parênteses aqui, apesar de ser muito raro de acontecer, quanto mais embriões você implantar, mais filhos você pode ter. Inclusive, imagina assim, que você implantou 4, todos eles viram gêmeos, beleza, não vai acontecer, tá? Mas vamos só supor, cara, 4, cada um vira 2, você teve 8 filhos. Entendeu? Então, gente, é impossível. é impossível, mas é só para a gente exemplificar bem assim o extremo do extremo. Então você tem que pensar quantos filhos você quer e quanto você está preparado para arriscar. Eu geralmente nunca arriscaria no menor, eu sempre arriscaria talvez no mais próximo, no máximo que você pode colocar para ter mais chance do que você falhar por ter feito por menos e ter que passar de novo pelo processo de implantação. Mas não quer dizer que você só implantou um não vai dar certo. Sim. Do mesmo jeito que eu já vi casos de pessoas que com um embrião e teve gêmeos, possa ser que dê tudo certo. Sempre tá tudo certo. Não existe uma regra, tá? Cada organismo funciona de um jeito. Então, tem gente que vai dar certo com um, tem gente que vai dar certo com 4. Vai de você, tá bom? O que você se sentir confortável. No caso, você quer colocar 2, tá dentro do seu limite, então vai pra frente e implanta seus 2. Eu vou deixar uma coisa também. Você não, tipo, você tem menos de 35 anos. Você não pode botar 3 ou 4. Até 35 anos tem um limite, é 2. Não tem como mudar isso. O máximo que você vai poder é 2 mesmo, não mais que isso. Aí agora eu vou ler a pergunta da Miriam. A FIV, a fresco, vilã ou aliado? Então, a FIV, a fresco, ela, como eu posso te explicar? Ela pode ser, digamos que mais fácil, mas ela não é mais eficaz. Tem já estudos assim que fala que a FIV congelada ela tem mais sucesso. Por quê? Quando você faz o processo como que é o nome mesmo? Peraí que fugiu o nome. Quando você faz ali o processo da estimulação ovariana, então você corre o risco de você ter uma hipertensão, né? Ovariana que fala, né? Eu acredito que seja isso. Hipertensão ovariana, que tipo, o seu ovário vai, mesmo que passou o seu ciclo, que você terminou. Pode ir falando, só vou tirar só aqui. Assim, mesmo que você passou o seu ciclo e parou ali de tomar os medicamentos para que cresça mais folículos. E possa ser que o seu corpo ele ainda esteja efeito do medicamento e continua acelerando esse processo de folículos. Possa que ele não entenda que aquele processo acabou. Então corre o risco do quê? Você transferir a seco
e você tá com a estimulação ainda. Então não vai funcionar, porque a progesterona não vai estar ok, o seu corpo não vai estar ok, você vai perder. Já a transferência congelado, você dá um tempo pro seu corpo, para ele meio que aliviar todo aquele hormônio, e aí você já faz certinho. Geralmente quem faz congelado, ele tem a transferência D5 ou D6, que são o desenvolvimento do embrião. Porque daí você vai saber se o embrião vai estar evoluindo certinho. Então é mais indicado o congelado. Eu fiz o congelado. A ansiedade é bastante quando você faz a congelado, você tem que esperar mais um ciclo, mas eu acho que o resultado é melhor. Assim, naquela, a gente não pode falar o que você deve fazer. A gente pode indicar. Eu, particularmente, indicaria fazer a congelada, esperar esse tempo, porque se você pode esperar um pouco mais para aumentar a sua chance de dar certo, eu acho que compensa, tá? Eu sei que a espera é difícil, que é uma luta pela vida, né? Às vezes você está tentando por muito tempo, mas às vezes esperar só mais um pouquinho pode ser É uma que nem boa. a nossa médica falou, né? Quando a gente foi fazer. Eu pensei na minha cabeça assim, que o médico passa pra gente, né? São 29 dias de tratamento, que geralmente é o ciclo da mulher, 29. No meu caso era 29, que o meu ciclo tem 29 dias. Então eu pensei assim, 29 dias, eu vou estar grávida logo em sequência, né? Só que daí não, como eu fiz o congelado, né? Então eu passou o meu ciclo e ainda tive que esperar um outro ciclo. Então tive que esperar um pouquinho mais. Pra mim, assim, naquele momento da ansiedade, eu queria fazer tudo naquele ciclo. Eu queria transferir o fresco, né? Mas a minha médica falou pra mim, olha, você teve muito folículo, possa ser que aconteça o estímulo do ovário e seu corpo possa ser que a gente perca tudo isso, né? E pra quem faz a FIV sabe que se você perder aquele ciclo, você vai fazer tudo de novo e você vai pagar tudo de novo. Então, é uma coisa para se pensar, né? Se você tem mais chance de dar certo no congelado, então aguarda um pouquinho, espera um pouquinho. Eu sei que a ansiedade é grande, eu passei por isso, ele estava junto comigo, então a gente sabe como que é, mas vale a pena esperar. Bom, a terceira pergunta é da Ana. Qual a diferença entre a FIV e a mini FIV? Eu sou laqueada há 6 anos. Bom, vamos lá. Primeiramente, até onde a gente sabe, essa questão da laqueadura ela não influencia em nada, tá bom? Posso estar errado, então se algum médico estiver vendo isso, por favor, me corrija. Agora, qual que é a diferença entre a FIV e a mini FIV? A FIV normal, ela tem uma medicação mais forte, porque o objetivo dela é você conseguir o maior número de óvulos possível. A mini FIV, ela já diminui o nível de medicação, porque você quer produzir menos óvulos, mas óvulos de mais qualidade. Geralmente, 1 ou 2 óvulos. Quando que ela é indicada? Ela é indicada geralmente em 2 situações. Casais que não queiram ter excesso de embriões, para não ter que arcar com o custo do congelamento, ou para mulheres acima de 40 anos. Por quê? Quando você tem acima de 40 anos, existe uma chance do seu óvulo ele já não estar numa qualidade muito boa, ele tem algum problema. Então, a mini FIV ela pode aumentar a chance de você vir com esses óvulos com uma qualidade melhor. Eles vencem esses tipos de problemas que poderiam impactar no seu tratamento da FIV. Em questão de taxa de sucesso, não tem diferença, tá bom? Então, a escolha aqui seria basicamente essa. Você quer arcar com esses custos de você ter mais embriões excedentes, você ter que pagar para manter eles congelados, ou se você tem acima de 40 e você está pensando em não arriscar e já tentar fazer embriões de desculpa, óvulos de maior qualidade. Só que existe uma contraindicação. Você está produzindo menos óvulos, menos embriões. E como a gente falou várias vezes, a chance de sucesso nunca é garantida. Então, a partir do momento que você fez esse tratamento e ele acabou dando errado, você vai ter que passar por tudo de novo. Isso é uma coisa que eu pensaria bastante antes de escolher uma mini FIV. Mas em questão geral é basicamente isso, tá? A quantidade que você vai produzir de óvulos e embriões. Quer alguma coisa? Não, tá certo. Agora é da Camila, né? Uhum.
a vantagem e a desvantagem de avaliação genética dos embriões. Então, é muito boa essa. A vantagem é que você vai descobrir as doenças genéticas desse embriãozinho. Você pode descartar também um embrião que possa não vir desenvolver, porque como o nosso corpo, ele altamente faz esse análise quando a gravidez chega ao útero, ele mesmo faz. Geralmente quando tem um aborto logo ali no começo, a maioria das vezes é por causa da uma má formação nas células. Nosso corpo ele é tão inteligente que ele meio que já identifica isso no começo de uma gestação. Então ele não deixa essa gravidez prosseguir. Então quando você faz uma análise, você consegue descobrir se vai ter alguma doença, doenças genéticas, tanto do pai e da mãe, alguma coisa de errado. A desvantagem é que assim, se você fizer essa genética, você corre um grande risco de você danificar esse embriãozinho. Então, possa ser que você pegue um embriãozinho bom, você faz essa genética e corre o risco de ele não funcionar e você ter que descartar ele. Em questão a isso, vai pela idade, né? Porque geralmente quem faz é que tem vários relatos de aborto. Então, ou já tem alguma doença genética, tanto o homem ou a mulher. Então, são essas pessoas que geralmente fazem. E nós não fizemos, né? Então, faz de pessoa para pessoa. E aí, o médico te indica se é bom ou não você fazer. Então, a desvantagem é essa, né? Você corre o risco de você descartar um embrião bom, porque você pode danificar ele. Mas a vantagem é que você vai descobrir se tem alguma deficiência nesse embrião, nas células dele. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. A gente tem a quinta pergunta, ela é meio complementar a essa. A gente até ficou meio assim, tipo, você ia colocar ela primeiro, eu ia colocar depois, ou as duas juntas, mas a gente preferiu deixar separado. A Jéssica perguntou, tem uma idade certa que tem que fazer a biópsia dos embriões? A biópsia é o que você faz esse levantamento genético dos embriões, tá? Não tem uma idade certa para fazer isso, nem uma idade mínima, nem uma idade máxima. Os médicos geralmente indicam mesmo você só fazer esse tipo de biópsia quando existe caso de doença já confirmada hereditária na família, tanto por parte do pai ou por parte da mãe. Porque, igual a Adrica falou, existe uma chance de você danificar o embrião. E, pô, é arriscado. Você fez um tratamento pesado, de tempo para conseguir esses embriões, você vai arriscar danificar eles à toa se você não tem nenhum caso assim, de doença genética hereditária na sua família. Eu, particularmente, não faria. Eu acredito que a Drica também não faria. É uma das coisas assim que a gente realmente aconselha a fazer igual os médicos realmente aconselham só se tiver uma necessidade. Se não tiver, esquece isso, bola pra frente e deixa a coisa rolar quando tem que rolar. Isso. Essa foi a coisa quinta, né? Eu fiz da Cris. Como que é o nome dela? É Mauricélia? Mauricélia. Talvez a gente esteja falando seu nome errado, então desculpa, gente, se a gente falou, tá bom? A próxima é da Mauricélia. Quais os exames a ser feito antes de uma FIV, mesmo que os médicos não passem? Nossa, esses são bastante exames. Eu peguei só alguns que eu fiz, porque teve uns que eu não precisei fazer, que meu médico já eliminou. Um deles é o famoso da trompa, que é o da câmerinha que passa na trompa para ver se tem a abstração. Então, como eu não tinha uma e não tinha ligação, eu não precisei fazer. Mas esse, deixa eu só assim... trocar um pouquinho. Inclusive, a gente falou essa história no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, dá uma corridinha lá e assiste, que é bem legal. Esse eu sei que é o principal que todo mundo faz, que é o da trompa, né? Que é, eu não sei o nome dele, mas eu sei que é um que passa a câmera pela trompa para ver se tem alguma coisa obstruída. Esse geralmente todo mundo faz, mas no meu caso eu não precisei fazer porque eu não tenho ligação das trompas. Ó, eu vou falar alguns que eu fiz na primeira etapa. Foi o fator RH, grupo sanguíneo, o HTLV 1 e 2, anti-HCV, hepatite C, hepatite HBC, HBC IgM, antigênio Utralha, HBsAg, VDRL, anti-HIV 1 e 2, o HTLV 1 e 2, fator RH, grupo sanguíneo, TSH ultrassensível,
rubéola, toxoplasmose IgM química, toxoplasmose IgM quim também, anti-HBS, HBC e IgM, antigene Austrália e HBC, BDR, anti-HIV 1 e 2, o HSH, glicerina. Quer falar os outros? Coisa pra caramba. Eu acho que não adianta a gente ficar listando o nome de todos os exames aqui. Porque é uma paulada de exames. Mas eu acho que... Sim, são todos os exames que seu médico vai pedir, tá? Não conheço nenhum tipo de exame que você faria e que o médico não poderia ter pedido, na sua pergunta. Porque todos os exames que você precisa fazer, eles são realmente muito importantes, então não tem como ele deixar nenhum de fora. Porque são muitos exames. Só que eu acho que deve ter uns 50 exames que eu fiz. Eu acho que depois dá pra tirar uma foto e colocar ali, né, de todos que eu fiz. Acho que dá sim. Dá? Daí a gente coloca ali a foto de todos os exames que eu fiz, tanto eu e tanto ele, porque é muito exame. Isso é importante, tá? O homem também faz exame, não é só a mulher não. Tem exame pra caramba. Aí você tira a foto e põe ali pra eles verem, tá? Bom, vamos lá. 7ª pergunta. Essa daqui é da Érica. Qual o valor ideal de progesterona e estradiol para fazer transferência? E o tamanho do endométrio? Bom, vamos lá. Primeiramente, o tamanho do endométrio é acima de 7 milímetros. A gente falou isso também no segundo vídeo nosso. Se você não viu, vai lá dar uma conferida. Agora é o seguinte. Progesterona, os médicos não têm assim um valor que eles têm como consenso como ideal. As pesquisas que a gente achou, e a conversa que a gente teve também, diz que o valor bom assim para uma gravidez dar certo na transferência é abaixo de 1 nanograma por milímetro. Porém, não existe consenso, porque nem em todos os casos isso acontece. A Drica, por exemplo, estava com 44 nanogramas, que a gente teve na primeira tentativa. Estava muito acima do valor recomendado pelas pesquisas que eles estavam encontrando agora. No caso do estradiol, a coisa complica bem mais, porque a gente fez bastante pesquisa, a gente foi atrás de bastante exames e artigos, eles são muito contradizentes. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outros. Os médicos realmente não têm nenhum consenso de qual seria o valor ideal, se isso daqui está realmente influenciando, quais são as taxas que impactam na sua transferência. Então, esquece o estradiol, a gente acho que nem tocou nisso durante o tratamento inteiro. Eu não tenho nem ideia de qual era o estradiol que ela teve durante a transferência. Não fiz esse exame. Então, foca mais, acho que no endométrio mesmo. Porque igual e na progesterona, né? Apesar que, igual, ela teve 44 e eles estão recomendando abaixo de 1. Então, não sei se isso é um fator que realmente vai impactar tanto assim pra você. Mas o seu médico ele vai conseguir te explicar bem melhor isso aqui, tá bom? Vamos lá. Também no endométrio não se apega muito não, porque o meu chegou no 6,7, se não me engano, e eles falam que é acima de 7, só que tem que estar as 3 linhas trilaminares, as 3 linhas trilaminares. Então o meu, quando ele chegou, só que ele não passava desse 6,7, se não me engano. Então também não se apega muito não. Eu vou frisar, porque isso aqui é muito importante. Cada organismo funciona de um jeito. Isso. Não é porque deu certo para alguém por causa de um valor X ou de alguma referência tal que vai dar certo ou vai dar errado para você. São organismos diferentes que se comportam de formas diferentes, tá bom? Da Monique agora. Os embriões D3, qual é a melhor classificação para eles? Então, a questão da classificação, geralmente os médicos não falam. Eu até concordo com eles, que eu acho que é um jeito da gente julgar um embriãozinho. Eu acho que não é bem assim. A melhor classificação sempre vai ser a A, né? Que tem todas as células, tá tudo bonitinho, tá evoluindo bonitinho. Só que não quer dizer que você implantando os embriões D3A, que ele vai dar certo. Porque pode ser que um C dê mais certo que um A. Porque o que vai mandar é o seu corpo, como ele vai abduzir esse... Abduzir ficou uma palavra meio estranha. Ele vem com uma novinha assim, como seu corpo vai reagir com esse embriãozinho. Possa ser que o A não dê certo e o C dê certo, ou que o C não dê certo e o A dê certo. Vai do desenvolvimento dele. Então,
Eu não gosto muito de falar sobre a classificação, porque eu acho que não tem muita lógica a gente classificar um embriãozinho só pelas desenvolvimento dele até ali. Mas o melhor sempre vai ser o A. E seria o D3A, ou o nosso foi só número, né? O nosso ele foi 5111, que é a mesma classificação por letras. Então era bom, só que a gente implantou um 15AA, 111, desculpa, e um 4111. Então eles eram diferentes. A classificação Qual deles. deles virou Benjamin? Não Nunca sabemos. vamos saber. Pode ter sido 5, pode não ter sido. Então, não se preocupa com isso, tá? Nem esquenta. Isso aqui é um dado que, igual os médicos falaram, não é legal É você só uma pensar nisso. classificação, Né? só, né? Não esquenta a cabeça que isso aqui não vai impactar muito na sua vida, no sucesso da sua filha, tá bom? Mas respondendo a sua pergunta, sempre vai ser o A. Uhum. Ou o 1, que depende da clínica, ele vai estar classificado por número. Mas a numeração é a mesma coisa que a letra. Bom, vamos lá. Pergunta 9, eu escolhi porque eu queria responder essa daqui. É da Ellen. Como controlar a ansiedade na espera do beta-HCG? Fazer ou não fazer o teste da farmácia? Isso aqui é interessante porque a gente teve um pequeno conflito quanto a isso. Bom, vamos lá. Claro que você está esperando o beta-HCG, eu acho que é um momento de maior tensão durante toda a FIV. Não tem muito assim como você controlar a ansiedade, não vai ter uma receita mágica para você fazer isso. Eu posso falar isso até... Tá, não poderia falar como psicólogo, apesar de eu ter estudado como psicólogo, eu não exerço mais. Mas, assim, tenta se distrair o máximo possível com coisas que você realmente goste. E tenta estar envolvida com pessoas que te façam sentir melhor, que estejam ali te apoiando e que não fiquem te cobrando e nem te lembrando muito do que está acontecendo. Nesse momento você tem que tentar se distrair o máximo e desfocar muito, muito mesmo no resultado. Vai ser praticamente possível? Provável. Então, vamos lá. Fazer ou não fazer o teste da farmácia? Eu não queria que a Drica tivesse feito. Ela fez. Acabei tendo que ceder. Por um motivo muito, muito importante. E todo mundo que vai fazer a FIV tem que ter isso muito claro em mente. Existe sempre uma chance do teste da farmácia dar um falso negativo. Você tem que estar muito bem preparada psicologicamente para você acabar caindo nesse falso negativo. Porque o beta-HCG, às vezes no começo, ele não vai aparecer nos testes da farmácia. E você vai lá toda esperançosa, faz o teste negativo, só acaba com o seu psicológico. E pode ser que não é verdade. Então, eu aconselharia não fazer e esperar o exame de sangue. A Drica, como ela tem sérios problemas de ansiedade, ela não conseguiu aguentar, né? Mas eu tentei. Ela tentou, eu dou um troféu pra ela por causa disso. Acabou fazendo, só que assim, eu preparei muito ela. Tava toda hora falando, se não é negativo, não fica nervosa, pode ser um falso. Todo momento falando isso pra ela. Porque eu não queria que ela passasse pelo estresse de ver uma coisa que não é verdade e sofrer muito por causa disso. Então, meu conselho particular, não façam se for possível. Quer dizer alguma coisa, já que você fez? Não posso dizer tipo, se você não faz, mas é que nem o William falou. Esteja preparado, porque pode ser um falso negativo. Eu tentei o máximo não fazer quando eu fui fazer. Eu tentei me distrair, tipo, eu ligava com minhas primas pra conversar, que eu tenho muita intimidade com minhas primas, com a minha irmã. Então eu ligava pra elas, passava o tempo todo conversando. Eu lembro que uma das minhas primas mandou eu fazer crochê, que eu gostava de fazer crochê. O crochê dela tá cortado aqui, inclusive, porque ela não terminou. Eu peguei raiva e não quis mais fazer, de tanto que ela mandava eu fazer crochê, tá ali guardado. Eu fui fazer crochê, eu tava em mudança, tentava me descontrair minha cabeça com a mudança, não deu certo. Eu tentava me envolver com meus parentes, tipo, quem tá fazendo sabe, a nossa cabeça fica naquilo, a gente fica focado naquilo e mesmo que a gente tenta, não consegue. Então, eu falei, né, acaba sendo difícil, mas difícil. Foca, tenta distrair. Aí foi que eu cheguei e falei com ele, olha, eu quero fazer, não aguento esperar. E eu fiz o meu, eu fiz um D6, né?
Uhum. Foi no D6 que eu fiz e deu positivo. Só que se vocês forem fazer, faz com a primeira urina do dia que tá mais forte, então é mais fácil. Só que também tem uma coisa, eu pesquisei bastante e eu vi que o embrião D5, ele começa a apresentar o beta-HCG no D6. Então, eu meio que estava preparada que sabia que era por ali. Se você for fazer D3, vai lá pro dia 9. Caraca, complicado isso, hein? Vou montar um guia de como fazer o exame de... É, Olha, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá? Psicológico é bem complicado mesmo, porque, pô, a gente passou por isso, a gente sabe muito bem o nível de ansiedade que uma FIV gera. Sinceramente, eu desconheço alguma coisa no mundo que gere tanta ansiedade quanto uma FIV. Porque todo investimento emocional que você coloca nisso, todas as etapas do tratamento, o investimento financeiro, porque para muita gente é muito difícil conseguir fazer, se acumula muitas e muitas coisas mesmo que geram ansiedade. sim. Às vezes pode até parecer banal eu falar tentar se distrair, mas é o que dá para fazer. Porque você vai estar pensando muito nisso, então tenta se preocupar menos, tenta fazer outras coisas e, se possível, deixa acontecer naturalmente. Uma dica é não sai falando pra todo mundo, tipo, não conta pra todo mundo o que você tá fazendo, porque as perguntas das pessoas, ela acaba gerando Uhum. mais ansiedade ainda. Eu falei que eu conversava muito com as minhas primas, mas a gente sempre, pelo menos, eu não sei se elas percebiam o meu jeito, mas elas nunca ficavam me perguntando, elas sempre vinham comigo com outras coisas. Geralmente a gente conversava muito sobre serviço, sobre alguma coisa assim, do tipo, elas sempre tentavam me distrair, então isso me ajudava. Mas se você tiver pessoas que ficam ali, ó, tá dando certo, ai, o que que tá acontecendo? Isso atrapalha muito, porque Uhum. gera como fala, me fugiu a palavra, Ajuda a ansiedade transtorno, da né? outra pessoa, mais a sua. E ainda corre risco de você não dar certo e você ter que falar, olha, não deu certo. E ter um monte de pessoas te perguntando. Então, se contar pra muita gente, isso vai te atrapalhar Vai. também. Eu acho que é isso, espero que tenha É. respondido. Tá bom? Não lembro Aqui, qual ó. que é a próxima. A Marta. Alimentação. Que cuidados ter antes e depois da transferência e quais os suplementos alimentares devemos tomar? Então, vamos lá. Alimentação. A alimentação é a mais saudável possível você poder tá fazendo ali. Porque, querendo ou não, a alimentação saudável gera saúde, né? E te deixa mais bem pro tratamento também. Que cuidados ter antes e depois? Olha, o Deixa eu meu tirar isso aqui. médico, o nosso médico falou pra gente que não precisaria ter cuidado, tipo, em questão nenhum. Porque é pra você levar a vida normal, como você sempre levou. Lógico que você vai se alimentar melhor, que você vai cuidar um pouquinho melhor de você. Mas não precisa estar ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Não. Leva a sua vida do jeito que você levou até ali, porque o seu corpo ele não é para ele perceber, não é para entender que você tá doente, porque você não tá. Você tá só passando por um tratamento. Então, Uhum. leva a vida normal. Não precisa ter nenhum cuidado, não. Eu, pelo menos, não tive. Eu só comecei a me alimentar bem melhor do que eu já alimento. Qual que é? Tem a parte dos suplementos. É o seguinte, o seu médico que vai recomendar os suplementos que você deve tomar. A vitamina. Sim. O nosso corpo, no caso, principalmente de vocês, durante a FIV, ele precisa de muito mais vitamina do que o normal. Só que o problema é o seguinte, o suplemento é uma vitamina produzida em laboratório. A absorção dela pelo organismo é menor do que a vitamina que você conseguiria na alimentação. Então, não se preocupa muito com essa questão de suplemento alimentar agora, porque se for necessário, o seu médico vai mandar, tá bom? Você não precisa tomar por fora. Se ele não passou, esquece isso, só continua se alimentando bem, tenta comer saudável, igual a Drica falou. Parece um conselho besta esse de comer saudável, mas é importante. Quer dizer que você precisa parar, assim, de comer um chocolate aqui, um refrigerante ali, um ali. Não precisa, mas tenta ingerir mais carne de boa qualidade, mais frutas, mais verduras, porque todas essas substâncias vão estar nesses alimentos
é isso que seu corpo está precisando, tá bom? Isso. Olha, o que eu fiz? A minha alimentação, que eu comecei a colocar mais pra mim, foi o inhame. Eu comecei a comer bastante inhame. Eu comecei a... Como que é o nome daquela frutinha amarela? A Fitália? Nossa, É me deu Fitália? um branco. Fitália? Deu um branco agora. Vai ter um nome esquisito. Acho que é Fitália o nome dela. Vou pesquisar ela, daí eu coloco o nome dela aí. Eu comecei a comer o abacaxi. Era 2 fatias de abacaxi todo dia de manhã, principalmente na fase de implantação. Eu comecei o Litorade. É Litorade que fala, né? Gatorade, você tomou Litorade bastante. eu tomei bastante. Água de coco. Muita água. Água, nossa, tanto de água que você puder tomar, toma. Porque a água faz com que todo o hormônio que você tomou até ali o processo do crescimento dos folículos elimine esses hormônios. Então, beba muita água. Eu andava o tempo todo com a garrafa de água e bebendo bastante água. O que mais que eu fiz? Eu só Foi- quero fazer uma observação porque eu fico olhando pra baixo pra lembrar, tá, gente? Não tem resposta não tem nenhuma escrita resposta. aqui. Mas eu acho que foi isso que eu fiz. Foi a água, as frutas. O que eu pesquisei, que também outras pessoas me deram dica, foi o abacaxi, 2 fatias de abacaxi com aquele miolinho, aquele miolinho de abacaxi, que era pra comer, principalmente ele. Todo dia de manhã em jejum. Era a primeira coisa que eu fazia. Eu acordava, ia lá e comia um abacaxi. 2 fatias. O inhame, água Basicamente isso. e comidas saudáveis. Suplemento, meu médico não passou nenhum. Eu só tomei sulfato ferroso. Eu acho que foi só sulfato ferroso Mas que eu esse tomei. é um suplemento que você vai ter que tomar durante todo o processo da FIV e da gestação Da também, né? gestação também eu não tomei nenhum suplemento. Meu médico Não, mas o passou sulfato nenhum. você tomou, Eu tomou? tomei sulfato ferroso e... Ai, tem um outro que eu tomei também. Ácido E ácido fólico. fólico. Foram Mas os dois que eu são tomei suplementos... durante o tratamento inteirinho. Sim, mas são suplementos que tem que ser tomados mesmo, né? Não São tem os a ver dois. com a FIV. Tem a Não, ver com a questão da gravidez. tem. Porque o ácido fólico você toma quando você está pensando em engravidar, numa gravidez normal, você já começa a tomar. Que ele é muito bom. Bom, respondido, esperamos que sim. Bom, gente, a gente teve que fazer um cortezinho porque o Ben acordou chorando. Então já vamos se preparando para isso também, porque o seu filho acorda no meio de qualquer coisa e você tem que parar e sair correndo. A gente vai responder a pergunta da Tatiele. Ela queria saber sobre valores, se é muito caro ou se fica no meio termo. Bom, Tatiele, quando a gente fez o tratamento em 2019, a clínica Sephora cobrava 15.900 pelo tratamento. O valor, ele varia muito de clínica para clínica, tá bom? Eu não posso te dizer quanto que você vai pagar, porque eu não sei onde você mora, eu não sei onde você vai fazer. Mas existem algumas opções. Você pode fazer como ovo doadora também, que foi o nosso caso, em que quem pagou esse tratamento foi a pessoa que recebeu os óvulos da Drica. E você pode fazer pelo SUS também, tá bom? Porque o SUS não cobra o tratamento. Em qualquer um dos casos, você ainda vai pagar a medicação, você vai pagar os exames à parte. E é um pouquinho salgado, tá? Você vai pagar em... É difícil de falar o valor hoje, tá bom? Porque a gente fez lá em 2019. A gente gastou mais ou menos aproximadamente uns 8 mil reais para fazer essa parte do tratamento. Então, eu avaliaria, se dinheiro for problema, você fazer com ovo doadora, se for possível, ou você fazer pelo SUS. Antes de cortar também, a Drica estava mencionando uma parte das clínicas que ela achou, se você quiser falar que era bem interessante. Eu achei, assim, algumas clínicas que fazem aqui em São Paulo, que você paga só os medicamentos. E tem até umas que eu vi também que até o medicamento eles dão, tipo, você paga só seus exames. E os exames, alguns você consegue fazer pelo SUS. Você conversa lá com uma pessoa e pede os exames pelo SUS, você consegue também. Então você consegue já meio que baratear algumas coisas, né? Mas vai de você, né? Assim, eu considero a FIV um tratamento complexo e por isso um pouco caro, tá? Não vou mentir pra você. Se fosse barato, era muito, muito fácil de fazer, não tava tanta gente como fila no SUS para fazer isso. Então, é igual eu falei, dá uma olhada nessa questão da ovulação, ou pelo SUS, ou por essas clínicas, porque
É salgadinho mesmo, a gente teve que ralar para conseguir pagar o Sim. nosso tratamento. Eu sei como que é complicado, eu sei como que pesa muito no orçamento das pessoas. Tá bom? E tcharam, chegamos na última pergunta, Ai, finalmente. gente, eu esqueci do que era que é a da Monique. De novo, ela fez 2 perguntas. Bem legal. Com relação ao repouso após a transferência, se fizer repouso tem positivo e se não fizer tem negativo? Então, esse é um mito, né, do repouso. Pelo menos foi o que meus médicos passaram, né? Que você não precisa fazer repouso. Você pode, assim que você fizer a transferência, né? Você segue sua vida normal até o dia do que beta-HCG. Você pode fazer tranquilo as suas coisas. Pode ir trabalhar, pode fazer serviço de casa, pode subir, descer escada, pode correr, pode fazer o que você quiser. O que você sentir que você está se sentindo segura para isso, pode fazer. É que nem eu e o William falou. Quando a gente fez, a gente passou ali a consulta, né? Ou a transferência do embrião. E a gente foi andar no shopping. Aí a gente foi no mercado. Depois a gente foi na frutaria ali no nosso bairro. Então foi vida normal. Depois mudamos de cidade Fizemos ainda, mudança tá? de cidade. Então, pô, Vida é normal. tranquilo. Desencana, assim, pode relaxar, pode seguir sua vida, porque... Olha, é igual eu falou, é mito, porque se faça assim, eu repousei da positiva, não repousei da negativo, pô, então todo mundo ia ter positivo porque era só fazer isso. Isso é aquelas coisas que o pessoal fica espalhando na internet, mas que não é verdade não, pode seguir sua vida. Sim. É que nem a minha médica falou pra mim, né? Ela falou assim, se você quiser deitar, pode deitar, mas não vai interferir em nada. E ela falou pra mim, acho que ela falou uma das primeiras consultas, ela falou pra mim, que assim, quando você tá fazendo o processo da FIV, não deixa o seu corpo entender que você tá doente, porque você não tá doente, você só tá fazendo um processo que tá exigindo mais do seu corpo, mas você não tá doente. E até o processo ali da implantação, de tudo, é vida normal. Você pode fazer tudo que você fazia antes. Lógico que quando você fazer ali o teste de gravidez tudo certinho, você toma alguns cuidados para a questão da gravidez seguir certinho até os 3 meses, que tem bastante risco. Mas não quer dizer que você vai ter que parar tudo. É que nem o William falou, nós estávamos em processo de mudança. Tem coisa mais exaustiva, mais cansativa que mudança? E tipo, eu tava na frente de tudo junto com você, né? Sim, sim. Tipo, a gente não parou nenhum momento. Eu vou falar uma coisa. Isso vocês podem levar pra vida não só na FIV, mas qualquer coisa. Isso aqui, ó, nossa mente, ela é muito mais poderosa do que a gente acha. Então, se você fizer o tratamento da sua FIV, igual a médica dela falou, dando a entender pro seu corpo que ele tá doente, você vai impactar. Então, tenta sempre manter sua mente focada em coisas positivas, tipo, vai trabalhar, esquece essa parte de será que se eu não repousar, será que vai dar algum problema? Eu tenho que repousar, porque senão a culpa vai ser minha. Esquece essas coisas, porque isso vai impactar sim no seu psicológico, vai impactar talvez no seu tratamento. Então, vida que segue, pode Mas ficar tranquilo. caso você queira descansar, não tem problema. Deixa eu frisar, eu não tô falando que não é pra descansar, descansar é importante. O que eu tô falando é porque ficar também preocupada com isso. Um tratamento meio que exaustivo, né? Sim. Porque que nem no dia da coleta do óvulo, eu cheguei bem cansada. Fora que eu dei uma andada também, né? Mas eu cheguei bem cansada, eu cheguei bem exausta. Eu acho que eu cheguei e fui direto deitar, né? Foi. Porque eu não tava me sentindo, tipo, com astral lá em cima pra conversar, brincar, não. Queria ficar quietinha no meu canto. O melhor conselho que a gente pode dar é faz o que vai fazer você se sentir melhor. Só isso. Olha, gente, 12 perguntas, a gente ficou muito feliz. Vocês mandaram bastante coisa pra gente. Eu queria pedir de coração que vocês comentassem aqui no vídeo o que vocês acharam, se tirou dúvida de vocês, se vocês têm alguma crítica para fazer contra a gente na questão do que a gente respondeu. Se você tem outras dúvidas, se você está vendo esse vídeo também e não foi uma das pessoas escolhidas e quer saber alguma coisa, pode perguntar pra gente. A gente pode fazer uma parte 2, né? Ou se não for fazer uma parte 2, a gente pode responder nas perguntas mesmo para você. É um prazer para mim, Padrica, estar fazendo isso.
A gente tá fazendo isso aqui realmente para ajudar vocês. Uma coisa legal que a gente pensou pra fazer junto. Eu vou pedir de coração também para vocês darem um joinha, tentarem compartilhar também esse vídeo com quem vocês conhecem que estão passando por um processo de FIV, porque isso ajuda não só a gente, mas ajuda outras pessoas. Eu acho que é o importante da vida a gente compartilhar conhecimento e compartilhar ajuda. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha sanado bem as dúvidas de vocês. E, frisando de novo, né, a gente não é médico, então quem realmente vai poder te ajudar bastante nesse tratamento é o seu doutor, pode confiar nele, eles são preparados para isso. Também não se apega, tipo, o que a gente falou, né? Ainda na questão a nós, né? Porque no começo eu também me apeguei muito no que outros vídeos que eu vi, outras pessoas falando. Até quando eu comecei a tomar a medicação, eu até me assustei, falei, cara, eu vou tomar só isso de medicação, porque o meu ponto de vista era muito pouco. Eu brigava com ela por causa disso, falava, não se compara com os outros, cada Sim. tratamento é um tratamento, cada médico é um médico. Inclusive você faz isso ainda hoje, né? Teoricamente, eu tomei bem menos medicamento do que muitas pessoas, que nem eu tomei acho que 15 injeções, geralmente tem pessoas que tomam 20, 30, toma 2, 3 injeções por dia, no meu caso eu tomei uma injeção por dia e 3 medicamentos, então eu tomei bem pouco e tive um resultado super bom, mas assim, mesmo que às vezes eu ficava meio que preocupada, eu confiei plenamente na minha médica. Tudo que ela falou pra mim fazer, eu fazia. Algumas coisas que eu fiz, tipo, em questão da alimentação, essas coisas assim, ela não me passou. Mas eu pesquisei. Uma coisa que eu não falei sobre alimentação, que eu acho que é muito importante, é você eliminar um pouco o café. Porque o café, ele tem um efeito... Como que é o nome? Ele é energético, né? Ele acelera o organismo. Ele acelera o organismo e tem estudos que falam que ele é tipo... Apoio moral. Eu cortei, não queria saber de nada não. Eu fiz o que muitos de vocês fazem, tudo que fala que é bom, vamos lá, né? Isso aqui é um conselho para você, homem que está assistindo isso aqui. Sua mulher vai passar por poucas e boas nesse tratamento. Então, apoie ela. Pô, parece besteira, vou cortar café junto com ela. Mas ela gostava muito disso. Então, por que eu vou judiar dela tomando café na frente dela se ela não pode? Então, Quem toma café sabe como que é difícil outra pessoa tomando café, principalmente quando você quer tomar. Então, apoiem as suas esposas. Essa é a dica do Will. E tenha paciência. Muita paciência, muito. Que é punk. É tanque. Bom, gente, é isso. A gente ficou bem feliz com todas essas perguntas e a gente está feliz de respondê-las para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo e nos comentários, gente. Por favor, comenta mesmo o que vocês acharam. Vai ser bem legal a gente ouvir a opinião de vocês, porque a gente respondeu com bastante carinho essas perguntas para vocês. E o Ben já está chorando ali. Então, tchau, tchau. Tchau.